Etapa da trama finalizada. Agora, o que a gente precisa fazer é o fechamento dessa trama, tá? Eu trouxe aqui na minha mesa porque a gente precisa retirar da cavilha agora, tá? Então, a gente pode ir só puxando delicadamente todas as linhas, tá? A gente não precisa desfazer nó a nó agora. Então, eu vou puxando e vou tirando da minha cavilha, tá? Trama então retirada da nossa cavilha. Aqui, a hora que a gente estica, a gente consegue observar essa linha na diagonal. Então, agora o que a gente vai fazer é completar, fazer esse fechamento da nossa trama. Para isso, então, eu vou posicionar aqui na minha mesa e vou dobrar mais ou menos ao meio. Então, eu vou fazer com que esse barrado superior se encontre, porque a gente precisa fazer a sequência dessa trama para trazer o nosso fechamento da nossa capa para almofada. Aqui não tem segredo nenhum também. A gente vai fazer como fizemos anteriormente. Então, a primeira etapa a gente vai fazer com palito. É só a gente seguir os pontos que estão nas laterais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o palito ali. A gente vai posicionar da mesma forma que a gente posicionou anteriormente. Então, eu passo ali, ó. Eu deixo um fiozinho separado. Coloco o próximo fiozinho na frente também. E agora, nessa primeira parte, ó, é um pontinho que vai unir essas duas partes, tá? Então, a gente faz o nosso nozinho quadrado normalmente. Aqui, vocês têm opção, tá? Ou a gente pode finalizar na mesa, como eu tô fazendo aqui. Ou eu vou mostrar pra vocês também como a gente faz pendurado, tá? Então, aí, ó, o primeiro pontinho já feito, eu vou tirar meu palito, a gente consegue já ver que uniu as peças, né, as duas laterais. E vou repetir esse processo da mesma forma. Então, aí, ó, passo novamente. Agora, são 2 pontinhos que a gente vai fazer para fazer essa união, né, essa junção das duas laterais. Sempre seguindo o mesmo padrão que a gente fez. E a gente vai ajustando para que essa trama ela dê continuidade, tá? Esse fechamento é o mesmo padrão, não vai ter diferença da nossa peça. Então, é só continuar o que a gente já fez anteriormente. Então, faço aqui novamente mais 2 pontinhos, ajusto bem. E aqui a gente não quer que tenha diferença, tá? Não é para aparecer, é para ficar como se fosse não, ela é uma peça única, né? Então, a gente já cria esse padrão. E olha aqui, então, a gente já consegue ver que ficou tudo junto, né? Ficou unido. Então, a gente vai fazer isso por toda a extensão. Eu gosto de fazer essa etapa na cavilha. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Então, ó, a gente vai fazer esse barrado superior primeiro. E depois a gente desce fazendo todo o restante da almofada. Nesse exemplo que eu tô te mostrando, a gente vai seguir exatamente a mesma coisa. Aqui eu vou demonstrar para vocês como eu faço no nosso cavalete, tá? Na cavilha. Eu vou separar então por 2 etapas. Então a gente vai ter a parte da frente e a parte de trás para facilitar o meu fechamento dessa peça. Então eu já posicionei aqui 4 ganchos. E coloquei 2 cavilhas. Eu separei metade dos fios em uma e metade dos outros na outra. Aí, ó, na hora de posicionar, o que eu vou fazer aqui? Eu tô colocando 2 ganchos viradinho para trás e 2 para frente. Dessa forma, a gente consegue separar a nossa almofada como se fosse realmente a frente e o verso dela. O que facilita muito na hora da gente fazer esse fechamento, né? Então, ó, a gente já consegue observar qual é a parte que a gente vai trabalhar e facilita muito no processo. Essa minha cavilha de trás, ela tá muito grande, então, só um minutinho que eu vou trocar para ficar com as duas na mesma altura, assim a gente consegue visualizar melhor essa peça. Então, vou passar aqui e eu vou trocar o meu gancho de lugar também para ele ficar bem posicionadinho. E vou tirar essa cavilha maior.
Pronto, agora sim, ó, ficou tudo na mesma altura. A frente e o verso ficaram do mesmo tamanho, o que vai facilitar a minha visualização da peça. Então, aqui, ó, a gente vai criar as duas camadas, o que vai facilitar pra gente. Aqui, então, ó, a gente consegue já observar, ficou essa parte aberta e a parte do fundo toda trançada. Sem segredos, a gente vai simplesmente completar esse espaço, esse vão que ficou sem trama. Para completar esse barrado, então, eu volto mais uma vez com o meu palito. Essa vai ser a última carreira que a gente vai fazer com ele. E dou sequência na trama, tá? Então, aqui a gente já vai conseguir criar o nosso barrado, a nossa primeira etapa da nossa trama, né? Que é aquela trama mais fechadinha. Então, ajusto bem os pontos. Aqui não vai ficar parecendo emenda, não vai parecer nada, tá? Vai ficar super homogêneo a nossa trama. É só a gente seguir usando os mesmos espaçadores. Então, eu vou acelerar o vídeo, tá? Eu vou completar essa trama que falta. E eu volto com vocês pra gente fazer o fechamento, então, da nossa peça. Finalizei a primeira etapa, então, com o espaçador maior e agora seguindo a nossa trama lateral ali, eu volto com o meu palito para a gente fazer as carreirinhas que tem esse espaçamento menor. Então, da mesma forma, eu vou fazer os meus nozinhos duplos para fazer o fechamento dessa trama nessa etapa também. Nessa etapa, então, a gente já chegou ao centro da nossa peça, já fizemos os nozinhos duplos com o espaçador menor e agora a gente vai dar continuidade fazendo de novo com o nosso espaçador maior. Então, aqui eu vou finalizar a nossa capa, vou fazer a quantidade de carreirinhas com o espaçador maior, depois eu volto no barrado com o palito e venho então para a gente fazer o fechamento dessa peça. Amores, nessa etapa a gente já tá chegando na finalização da nossa trama, tá? Então eu repeti a mesma trama que a gente fez lá em cima. Aqui eu fiz a finalização do fechamento. Então se a gente abrir assim, ó, a gente... deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Tem a parte de trás e a parte da frente aqui. Agora o que a gente vai fazer é o fechamento aqui. A gente precisa unir esses dois lados, tá? Para isso, a gente vai fazer primeiro uma parte, depois a gente coloca o nosso enchimento e volta fazendo o fechamento da parte superior, tá? Aqui é importante que a gente encontre o meio da nossa peça, tá? Para facilitar, o que eu vou fazer? Eu peguei uma fitinha aqui, mas pode ser uma linha, um pedaço de fita crepe, só para fazer uma marcação da onde é o centro. Então, eu vou colocar aqui, ó, para eu conseguir localizar o centro da minha peça. Então, vou passar aqui no vãozinho que eu deixei e vou dar um nozinho só para eu saber onde é esse meio, tá? Como a gente tem 32 pontos, né? Se a gente abrir a peça, são 32 pontos, então a gente vai unir de 2 em 2. Como que eu vou fazer essa junção? Então, aqui, ó, eu achei o meio, certo? Eu vou pegar esse primeiro pontinho e esse aqui
e vou uni-los dessa forma aqui, ó. Vai ficar um atrás do outro e a gente vai juntar novamente com um nozinho duplo. O que a gente vai usar aqui? Eu vou deixar as duas linhas das laterais soltas e vou criar um nozinho duplo usando as guias. Então, eu vou pegar a guia do da frente, a guia do de trás e vou fazer um nozinho duplo, tá? Aqui, a gente precisa fazer simplesmente assim, O ó. importante aqui é a gente não puxar tanto, senão, ó, como eu fiz aqui, a nossa guia acaba deslizando e o ponto de cima ele sai do lugar. Então, a gente vai fazer aqui da mesma forma. O segundo pontinho da frente a gente une com o segundo pontinho de trás. Sempre usando as nossas guias, a lateral vai ficar soltinha, tá? A gente não vai usar ela agora. E a gente segura e pressiona bem. Esse ponto é importante que a gente puxe bem a lateral, tá vendo? Que eu dou uma forçadinha na hora que eu puxo. E a guia, como eu demonstrei aqui, ó, a guia a gente não pode puxar para não andar. Então, peguei o terceiro, com o terceiro novamente. É importante que a gente vá contando para não pular ponto, tá? Porque se a gente pular aqui, além de ficar um vão maior na hora que a gente colocar o enchimento, lá no final não vai ficar, vai ficar um ponto sobrando. Então, aqui, ó, eu já fiz o fechamento de 3 e eu vou fazer por toda a extensão da peça, sempre contando qual o pontinho da frente, qual o pontinho de trás, para que ele fique bem organizado, tá? E na hora que a gente faça a finalização da nossa peça, ele não fique com vão ou qualquer coisa do tipo. Então, ó, eu sempre puxo bem, tá? Aqui vocês podem puxar a lateral, ó como vai ficando o fechamento. E a gente já uniu, então, a frente e o verso. Continua fazendo esse mesmo processo por toda a extensão e já volto aqui pra gente fazer a parte superior do fechamento também. Finalizei aqui o último ponto, então a gente já consegue ver que a nossa trama, ela cria ela fica mais achatada, fica o frente e o verso realmente. Esse nozinho que eu usei aqui, a gente vai ter que achar a mesma posição na parte de cima, para que nossa capa não fique torcida. Eu vou pôr essa peça na mesa agora, pra gente conseguir achar esse centro da parte superior. Então, não tira essa fitinha ainda, que a gente vai usar para conseguir fazer o fechamento da outra parte.